Nós estamos voltando para mais um bloco desse nosso programa especial, fazendo aí um circuito pela cidade, apresentando a vocês, né, belíssimas dicas de presente para que você possa, né, homenagear o seu grande herói, a sua referência, o seu pai. Temos também no programa de hoje alguns depoimentos de pessoas conhecidas da região, né, que seguiram a carreira, seguiram os passos profissionais dos seus pais. E agora vamos falar um pouquinho dessa relação entre pais e filhos. Nós trouxemos aqui um especialista, o Bruno Eduardo Farias, ele que é psicólogo, psicoterapeuta, pós-graduado em Ciência, Saúde e Espiritualidade pela Universidade de Santa Cecília. Ele é psicólogo clínico formado pela Unisantos, tem extensão curricular em Filosofia Clínica, tem formação em hipnose ericksoniana, hipnose clássica, condicionativa e letárgica. Ele tem também, olha só, o currículo do Bruno é extenso, formação em Programação Neurolinguística, PNL, né? É também palestrante e professor nas áreas motivacional, de desenvolvimento de habilidades comportamentais e aspectos da psicologia aplicada ao trabalho e cotidiano, e também atua com atendimentos individuais em psicoterapia e hipnoterapia focal breve. Que não é breve é o teu currículo, né? Parabéns aí pelo trabalho. Você tem realmente um direcionamento do teu trabalho, Bruno? Antes de mais nada, obrigado por estar aqui conosco. É um prazer. Para essa complexa relação familiar entre pai e filho? Então, Pedro, no consultório tem muita procura de atendimentos familiares, são muitos pais querendo direcionamento para aprender com a psicologia e direcionar o filho para a melhor educação possível e também valorizar a relação, que é algo fantástico, né? Algo que não pode faltar para uma boa educação. Né? Outro dia desses nós estávamos comentando, né, no nosso programa de rádio, no Sem Pauta, a respeito de que talvez essa seja a tarefa mais árdua, né? A mais honrosa seguramente, mas a mais árdua do ser humano, que é a missão de educar, né? Seja o pai, seja a mãe, seja aquelas pessoas que, né, que os avós, que de repente acabam tendo aí essa responsabilidade. Houve ali uma discussão em torno dessa coisa da criança hoje ter um mergulho praticamente de cabeça nessa coisa da tecnologia, e aí, olha, não, se eu não deixo meu filho ser tão focado na tecnologia, eu vou eximi-lo de estar tendo a conversa normal dos jovens, né? Ele vai ficar meio que à margem da conversa normal dos jovens, mas também se eu vejo ele mergulhado naquilo, me dá uma atenção. Eu queria começar por aí. Como é que é essa relação de permitir ou não permitir, ou permitir até que ponto esse contato da criança com a tecnologia? Nós estamos vivendo dois graves erros na sociedade atual, na criação dos filhos. O primeiro erro é a falta de autoridade e o segundo erro é o excesso de autoritarismo. Então, qual é a diferença? Com a vida que nós levamos hoje, o pai, a mãe trabalham muito, ninguém mais dorme 8 horas, não dá tempo de dormir, não é mais o suficiente você falar inglês, você precisa estudar inglês, alemão, mandarim, fazer academia e tudo mais. São cada vez maiores, né? Então, os pais, eles se sentem culpados por não terem aquele tempo para oferecer ao filho, então acabam querendo compensar comprando o afeto do filho. Compram de duas formas, dando tudo o que ele quer, dando realmente os bens materiais e permitindo tudo o que ele deseja. E com o tempo, os pais vão perceber que eles criam adultos fracos, adultos que não têm capacidade de reagir a uma frustração, eles criam adultos depressivos. Não ouviram não, né, Bruno? Não ouviram não praticamente em momento algum, aí quando há uma frustração, não, vira um bicho de 7 cabeças, né? Sim, e sabe o que eu ouço muito no consultório? Os pais falam, eu tenho dificuldade de falar não, porque eu não quero que meu filho deixe de gostar de mim. Pedro, eu me lembro de uma pequena história que é assim, eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Eu trabalhava na praia, tá? Os meus pais, eles trabalhavam próximo a mim, então me vigiavam, vendendo bebidas, preparando hot dog e tal. E eu fiz amizade com os meninos e nós combinamos de ir para aquele show de verão que tinha em Praia Grande no final do ano. Cheguei em casa, tomei um banho, falei para meus pais, eu tô indo para o show, tô voltando para a praia. Depois do trabalho. Depois do trabalho. Então, eu era bem novinho. Quantos anos aí, Bruno? Aí eu comecei a trabalhar, tinha uns 13 anos, essa história devia ter uns 15, por aí. Não lembro direito, mas aproximadamente uns 15 anos. E meus pais, eles se colocaram, não, você não vai.
E, como uma boa criança, tentei bater boca. Não, eu vou. Por que eu não vou? Olha, você não vai porque é muito perigoso, é muita gente, infelizmente tem muita confusão, nós não conhecemos a procedência desses seus amigos e tal. E você não vai, Bruno. O que aconteceu? Discutindo com eles, eu tentei ganhar na base da chantagem e eu falei algo mais ou menos assim, como é que vocês querem que eu ame vocês dessa forma? Olha. Mas eu nunca esqueço que meu pai me respondeu. Ele disse assim, filho, o meu interesse não é que você me ame, o meu interesse é que você seja bem educado. Olha. Okay? Então, que ensinamento, né, Bruno? Então, duas gerações atrás, ou a geração passada, os pais eles não tinham medo de perder o afeto do filho. Os pais, eles eram homens, eram mulheres que sabiam se impor. E o que a ciência mostra pra gente hoje? Esses jovens que não têm essa imposição são jovens que menos sentem amor pelos pais. Olha, é curioso, né? É muito curioso isso. Aquele jovem que fala, poxa, meu pai não liga para mim, eu posso comprar o que eu quiser com o cartão que ele me dá, eu posso passar 3 dias fora de casa, eu viajo, ele não sabe o que eu estou fazendo, ele não se importa. E aí vem de encontro aquilo que eu estava te perguntando, né? Essa coisa também, porque antigamente, né? Algum tempo atrás, algumas décadas atrás, a televisão tinha a pecha de ser a babá eletrônica, né? Houve até algumas publicações aí nessa linha. O pai ou a mãe ligavam a TV, deixavam o filho ali em frente assistindo e pronto, estava resolvido o problema, a criança não está dando trabalho. Hoje em dia tem o tablet, hoje em dia tem o PC, hoje em dia tem o smartphone, tem várias babás eletrônicas, né? E aí vem de conta aquilo que eu estava te falando. Muitas vezes existe essa omissão do pai e da mãe, falar, bom, a criança está lá, pelo menos ela não está na rua, não está não sei o que, né? Não está dando trabalho, então está tudo bem. E até que ponto ela pode permitir que a criança de fato mergulhe nesse universo aí digital, de jogos, de games, de internet, enfim. E até que ponto isso pode ser prejudicial, Bruno? Então, Pedro, educar dá trabalho. Então, para educar, você precisa se dedicar. Eu vejo algumas famílias que o pai, a mãe falam, olha, está na hora de você desligar o computador e fazer alguma coisa mais útil. Aí usa a autoridade, né? Sim, só que olha que interessante, o pai fala isso, olha, desliga isso, vai fazer alguma coisa interessante da sua vida, e o pai vira no próprio celular. Então, que educação é essa? Então, é necessário que se reserve um tempo para realmente fazer coisas com o filho. E desde coisa boba como, filho, a gente vai fazer um bolo junto esse final de semana. Para quê? Para a gente gastar tempo, machucar a mão, quebrar os ovos, ver esse bolo crescer, esperar, depois de pronto, esperá-lo esfriar. E vamos aproveitar esse tempo juntos para estar fruindo essa nossa relação. E sim, existe um excesso no uso da tecnologia, esse excesso ele é prejudicial, então os pais precisam sim limitar. E muitos pais falam para mim, né, que é uma história recente que eu vi no consultório. Os avós vieram visitar e o menino ficou no videogame. E o pai falava, ô Bruno, eu falei várias vezes para ele desligar o videogame, ele não desligou. Então os avós comeram um jantar frio, os avós foram embora sem vê-lo. Nossa. E é terrível isso. Aí o pai me contou, eu fiquei me sentindo muito mal. Aí eu pergunto, e o que você fez? Ele não quis desligar o videogame, tá vendo? Aí falta a autoridade. Porque na minha época, na sua época, nós não faríamos isso. Okay? O meu pai, a minha mãe, ele saberia me fazer desligar o videogame, saberia me punir pela minha desobediência, ia deixar bem claro para nós que tudo que nós tínhamos, tudo que nós usufruíamos, era mérito. Nós estamos tendo um bom comportamento, tanto em família quanto na escola, para ter o que temos. E hoje em dia, Pedro, isso se perdeu. Sabe, o pai fala, o filho não obedece e fica por isso mesmo. E isso é terrível. Eu quero, aproveitando o gancho do Bruno, não estava programado isso, mas aqui a gente, né, enquanto jornalista, a gente tem aí a pretensão de sempre direcionar a entrevista no caminho que ela vai. Eu quero colocar no ar um vídeo que se tornou viral na internet, que tem tudo a ver com isso que o Bruno está dizendo, né? Realmente, era um churrasco de família. Na verdade, não era o pai, era o avô, se eu não me engano. Vamos colocar no ar, era o avô que chamou várias vezes o neto para ir almoçar, para ir confraternizar com a família. E o menino viciado em videogame, veja só o que o avô fez. Depois você joga. Mas depois você faz. Você falou isso já várias vezes, depois você joga. Não, vou, não vou. Não. Calma, depois você joga. Depois? Não importa. Não vou! Não! Não, só falta você. Não vou! Depois! Calma, tua carne tá pronta. Eu não quero fazer! Olha,
Davi, porra, vai pro campo. Depois eu jogo. Se quer? Não! Olha aqui, ó. É isso? Esse vídeo que a gente acabou de assistir, Bruno, é um caso de autoridade ou de autoritarismo? Como é que o avô procedeu aí? Então, na psicologia, Pedro, nós trabalhamos que você precisa mensurar, acompanhar para que você não chegue no incêndio. Então, houve muitas falhas nessa. Foi o PS4. Foi ali, né? o videogame que literalmente se incendiou, né? Mas para que as famílias não cheguem em situações como essas, nós temos que perceber que aqueles detalhezinhos, aquelas coisinhas mais básicas, elas não podem passar. Os pais precisam limitar, controlar. Exato, até chegar numa situação como essa. E o pior de tudo é que você vê o garoto do vídeo, ele está completamente histérico. Transtornado. Ele não sabe conversar, ele não consegue falar com o pai sem estar gritando. Então, para ele chegar nesse ponto, houveram muitos erros na educação dele. Então, não adianta queimar o videogame do filho. Tem que ser aquele apertinho diário, então, né? Praticamente Exato. diário, né? E não deixar a coisa acumular para chegar a uma atitude radical como essa, né, Bruno? Pedro, já puxando esse gancho, que é uma coisa bem interessante, o segundo gravíssimo problema na educação é o excesso de autoritarismo. A nossa sociedade, ela está viciada em emoções. As pessoas acreditam que, por estarem sentindo uma emoção, elas podem agir como estão agindo. Vou te dar um exemplo. Esse final de semana, eu estava numa certa sorveteria aqui da cidade, havia um jovem na minha frente, o rapaz estava na minha frente da fila, aparentemente 18, 19 anos, então, quase chegando a vez dele de pedir o sorvete, ele se vira e fala: pai, tá chegando a minha vez, que sabor que o senhor vai querer? O pai reagiu falando um palavrão e, bem enérgico: eu não vi a placa, não sei que sabor que tem, como é que você me pergunta qual que eu vou querer, cacete? E foi até a placa e escolheu: eu quero morango e chocolate. Aí o garoto reagiu: você só fala assim comigo, tem que falar desse jeito. Começaram a bater boca, e eu que nem uma estátua, que eles estavam aqui na minha frente. Mal sabia, hoje estava de frente ali de um psicoterapeuta. E eu ia tomar um tapa daqui a pouco, né? A mãe do rapaz se impôs, começou a xingar o marido: você só fala assim com ele, é por isso que ele é frouxo, porque você só fica do lado desse garoto. Que é isso? Deram esse show aí na tua frente, Bruno? E sabe o que é o pior, Pedro? Isso é comum. Isso é extremamente comum. Se nós parássemos para entrevistar aquele pai, provavelmente ele falaria assim: é que eu estou irritado, sabe? E quando eu estou irritado, eu falo desse jeito, mas olha, não é nada grave, é meu jeito de ser, eu falo assim mesmo. E onde as pessoas pecam? Ninguém tropeça em montanha, Pedro. Você não precisa cometer um grande erro para destruir um relacionamento pai e filho, mãe e filha, enfim. Mas são essas pequenas pedrinhas no caminho. Por exemplo, se eu amo uma pessoa e ela está falando comigo, eu vou escutá-la com atenção, porque escutar é um ato de amor. Claro. Se eu não concordo com o que ela falou, eu vou me adequar para falar de uma forma educada, para falar de uma forma gentil, porque isso é um ato de amor. Está faltando muito isso nas famílias. Ô Bruno, a gente é uma área sempre muito cercada aí de mitos e verdades, né? Que é a questão da hipnose. Você tem a atuação em várias áreas da hipnose. E eu queria mencionar aqui o caso da Lisa Mackenberg, né? Sim. É uma psicóloga americana de Los Angeles, na verdade, que tem 3 filhos e passou a usar esse método, né, de hipnose, a hipnoparenting, na verdade, uma hipnose com os filhos, esses 3 filhos, e ela chegou à conclusão de que, com a utilização da hipnose, os filhos tiveram aí, né, uma iniciativa melhor, então tem uma perseverança muito acima da média da faixa etária deles, enfim, tiveram uma série de benefícios na formação do caráter, na formação da conduta diária. A partir daí, a Lisa tem mais de 1000 crianças já, não é, fazendo esse tipo de acompanhamento, esse tipo de hipnose. Em contrapartida, gerou aí uma série de discussões em relação à ética, em relação à adequação desse tipo de tratamento, desse tipo de sessões com crianças. Qual a tua opinião? Não. Pedro, é um assunto muito extenso, tem muito para falar sobre isso, mas sendo bem focado, a Lisa, ela é muito competente. Ela é uma profissional muito bem formada e ela não está fazendo nada de errado. Por quê? Existe uma enorme diferença entre hipnose clínica, quando uma pessoa procura a hipnoterapia para um tratamento, e a hipnose terapêutica,
que nada mais é do que você saber como falar, saber como atingir o inconsciente da pessoa. Pedro, você não precisa ser formado em hipnose para praticar a hipnose no seu dia a dia. Muitas vezes pratica inconscientemente, né? Naturalmente, né? Exato, exato. Por exemplo, quando você vê uma criança agitada, uma pessoa agitada, que você coloca a mão no ombro, fica olho no olho, e você fala com um tom de voz mais calmo, manso, fala, filho, respira fundo. Olha, o pai está aqui, eu vou te ajudar. Isso é indução hipnótica. Então, a Liz, ela utiliza esse conhecimento para se comunicar melhor com os filhos. E o que ela faz? Antes do filho dormir, ela para do lado da cama e fica colocando sugestões. Você vai dormindo agora, sabendo que você é muito amado, mamãe sempre estará aqui para você. Ela vai colocando sugestões muito boas, que amanhã você vai ter um bom dia, vai se empenhar bem na escola. Então, não há nada de mal nisso, porque é hipnose terapêutica. E muitas pessoas falam, mas não há viés científico, falta estudos que comprovam que isso não faz mal. Aí eu pergunto para a pessoa, qual é teu e-mail? Ela me passa e no instante seguinte eu encho o e-mail dela de vários estudos científicos. Existe um pesquisador chamado Alfred Barrios, que é um mexicano que ele trabalha em Santa Cruz, na Califórnia, que ele vive de pesquisar a hipnose. E são muitos estudos, são muitas pesquisas que mostram que, se você utilizar a hipnose no seu dia a dia, principalmente na relação com seus filhos, você só tem a ganhar. Ô Bruno, a gente está falando aqui sobre, né, a relação pai e filho, e quando falo filho, entenda-se filho ou filha, e o relacionamento, como deve ser, como não deve ser, né, quais são as atitudes mais adequadas. E aí a gente tem hoje, na sociedade moderna, uma relação também muito presente, que é a relação de pais separados, né? A ausência do pai. Muitas vezes a criança ainda recém-nascida, né, já não tem mais. Nos Estados Unidos tem aí uma pesquisa que aponta que 1 em cada 3 crianças são criadas sem a presença paterna, o que é um número assustador. No Brasil não tem esse estudo, né, mas calcula-se que tem aí um caminho mais ou menos parecido. O que é pior? Uma relação em que existe a ausência paterna, ou uma relação que a presença paterna é uma presença conturbada, brigas com a mãe, aquele relacionamento complexo. Como é que você tem se deparado nos casos aí em relação às consequências da ausência paterna e de uma presença paterna maléfica, vamos dizer assim? Então, sem nenhuma dúvida, o pior de tudo é um ambiente patológico, é quando o ambiente não é saudável. Porque quando os pais são separados, mas eles usam aquela setorização que você citou, não é porque o nosso relacionamento não deu certo que nós não vamos ter ética um com o outro, não vamos nos tratar com decência. Então, quando eles colocam esses comportamentos corretos em prática, eles possuem um relacionamento bom com o filho, mesmo com pouco tempo, e o ambiente sendo saudável, isso cria, quer dizer, isso proporciona uma boa criação. O que a gente vê muito, se você permite uma observação, é a chamada alienação parental, né? À medida que os pais se separam, a mãe começa a falar mal do pai para o filho, achando que está prejudicando o pai, está prejudicando o filho, né? Ou vice-versa, o pai começa a falar mal da mãe para o filho, né? Querendo destruir a imagem dela perante o filho, achando que está prejudicando muito mais a criança, o adolescente, o jovem, do que a própria pessoa de quem ele se separou, né, Bruno? Então, Pedro, existe uma pesquisa que mostra que esse tipo de comportamento, ele é um comportamento quase que exclusivo das gerações recentes. Gerações mais antigas se separavam menos, é claro, mas quando havia uma separação, eles lutavam ainda por manter um comportamento decente para não prejudicar aos filhos. Legal, Bruno. Parabéns e obrigado por ter visitado a gente aqui, tá bom? Eu que agradeço, Pedro. Foi um prazer, estou à disposição. Obrigado. E o nosso programa vai continuar com esse especial. Nós vamos aí conversar aí com alguns filhos que seguiram, né, o caminho profissional dos seus pais, são grandes referências nas suas profissões e também, claro, com dicas de presente para que você possa agradar, como eu disse, né, o seu grande herói. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e nós voltamos, não sai daí.